Bom, história de Israel agora, é, a reconstrução de Jerusalém, capítulo 4, os imperadores deste período. Ciro, que reinou de 536 a 530, foi um reinado curto. Depois Cambises, que reinou de 530 a 522. Dario I, chamado Estapes, que reinou de 521 a 486. E Xerxes I, que reinou de 486 a 465. Nesse documentário Construindo o Império fala bastante detalhes sobre esses imperadores. Esse Xerxes ele aparece em Esdras capítulo 4, versículo 6. Alguns acham que ele seria o esposo de Esther. Capítulo 5, a ordem para reconstruir o templo. Esta ordem saiu no ano 1 de Ciro, logo no ano 536, exatamente quando completava-se 70 anos de cativeiro. Certamente esta atitude de Ciro foi resultado da comunicação divina a Daniel, que teria, por sua vez, comunicado a Ciro esta profecia, como também a profecia de Isaías sobre ele, Ciro. De maneira que nós vemos Ciro atribuindo a Jeová o seu sucesso como imperador, Esdras 1:2. E também o vemos fazendo uma clara alusão à profecia de Isaías quando diz: o Senhor Deus dos céus me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E aqui também vamos aproveitar para fazer um comentário importante para vocês. Vocês sabem que o Antigo Testamento ele não está em ordem cronológica. O Antigo Testamento está dividido em temas, tá bom? Então o livro de Esdras e Neemias, na verdade, eles são escritos depois do livro de Daniel. Porque Daniel, o seu livro está sendo escrito no cativeiro babilônio, tá bom? Então ali próximo a 536, até essa época. Já Esdras e Neemias são os homens que vão reedificar Jerusalém, reedificar o templo. Então esses livros eles foram escritos depois do livro de Daniel. Então, para vocês poderem entender essa história, esse momento do cativeiro babilônio, aproveitem e façam uma leitura daquele livro de Esdras e Neemias e vocês verão, tá ok, como ocorreu a reconstrução de Jerusalém. Capítulo 6, o primeiro grupo que volta de Babilônia. Zorobabel liderou este grupo que saiu de Babilônia em 536 a.C., logo quando Ciro autorizou. E ele será o governador, ele não será o rei de Jerusalém. Jerusalém ficará sem rei, tá ok? Capítulo 7, o segundo grupo que volta de Babilônia. Esdras liderou o segundo grupo, este saiu de Babilônia em 458 a.C. Então veja, ó, o livro de Esdras, tá bom? Que está na sequência dos livros da nossa Bíblia, está bem antes do livro de Daniel, ele foi escrito bem depois do livro de Daniel, podemos colocar aí cerca de 100 anos depois. Capítulo 8, o terceiro grupo que volta de Babilônia. Neemias liderou o terceiro grupo, este saiu da Babilônia em 445 a.C. E ele é que realmente vai conseguir fazer a edificação dos muros de Jerusalém. E capítulo 9, os líderes judeus. Quando Deus tirou Israel do Egito, tinha a intenção de formar um rebanho obediente. Porém, eles formaram um reino e se desviaram do Senhor. Com o cativeiro babilônio, eles se tornaram um rebanho, que Deus vai trabalhar para que eles se tornem obedientes. O que significa eles se tornarem um rebanho? Porque antes do cativeiro babilônio, as tribos estavam divididas, por causa daquela obra lá do filho de Salomão, chamado Roboão, quis aumentar os impostos e causou uma divisão dos reinos. 10 tribos se separaram e colocaram Jeroboão como rei do norte. Ou seja, eles deixaram de ser um rebanho, faziam guerra entre si, tá ok? Então o que aconteceu? Com o cativeiro babilônio, acabou essa divisão de tribos.
tanto que a tribo, o reino que sobreviveu, o reino de Judá, passou a dar nome ao povo. Hoje eles são chamados de os judeus, ainda que tenha ali descendentes da tribo de Judá, descendentes de Benjamim. Nos dias do Novo Testamento, Saulo era um descendente de Benjamim. Aquela, vamos dizer, identificação com as tribos continuou. A profetisa Ana é dito que ela era da tribo de Asser, ok? Apesar de ter se mantido principalmente Judá e Benjamim, mas havia uma identificação com as outras tribos, ok? Mas aquela guerra que havia, aquele desentendimento, tá bom? Isso deixou de acontecer. Então eles passaram a ser, como eu chamei aqui, um rebanho.